painel é muito importante. Eu queria fazer aqui uma introdução sobre o porquê o Humberto está aqui, o porquê a Emprediais participa desde o início. E a resposta é porque é necessário. O BIM Forum Brasil é necessário. A Building Smart Chapter, o nosso capítulo, também é. Vou dizer por quê. A gente olha a estrutura do BIM Forum, a gente entende o que é colaboração. A estrutura mostra empresas de projeto e consultoria, mostra fabricantes, mostra os órgãos governamentais, instituições educacionais. Essa é a colaboração que a gente precisa para conseguir valorizar o nosso trabalho como construção civil nesse país. Então, o BIM Forum é importante, vocês precisam estar juntos de nós, para que as informações de demanda, né, a demanda de cada setor, de cada grupo de trabalho, seja ouvida pelo setor que precisa ouvir, e fornecer a informação que a gente precisa, para trabalhar melhor, para a nossa criatividade ser direcionada para a nossa profissão, e não nos perdermos nos processos. Os processos precisam ser simplificados. Essa é a resposta porque o BIM Forum é de vocês. A outra resposta é por que Building Smart? Porque aí é um braço tecnológico. Estamos na ponta, olhando para o que está saindo de melhor no mundo. Vamos nos conectar a isso. Vamos abrir as portas para a nossa indústria, nosso desenvolvimento tecnológico, porque com a Building Smart junto da gente, a gente vai estar nos padrões e nos protocolos de troca de informação e de conectividade e de integração dos softwares. Os dois são necessários e eu acho que eu respondo uma pergunta de que por que precisa do BIM Forum e da Building Smart? Precisa dos dois. Então, esse painel é bem importante. A gente vai ouvir aqui como que vai ser. Vai ter a palestra do Leão, a gente vai entender o que é o BIM Smart, em seguida, a experiência de Portugal, inspiradora, conectando a língua nossa aqui, né? É uma grande oportunidade. E, em seguida, o Gustavo vai contar a história de como a gente conseguiu chegar aqui. Tá? Então, por favor, Leão, pode começar. Obrigado, pessoal. Thank you again for having me here, and thank you for the introduction. I think it was a wonderful introduction of why we need both BIM Forum. De por que precisamos tanto do BIM Forum e de um capítulo Building Smart. Para explicar um pouquinho mais sobre o que é um capítulo Building Smart e por que ele é importante, eu gostaria de dar uma visão geral de onde nós já temos capítulos formados. Então, esse é o mapa. Nesse mapa, nós temos todos os países onde a Building Smart International já tem uma representação forte nos seus capítulos. Então, já tem alguns países, vários aqui. Alguns têm uma combinação de países, como na parte ali da Austrália, que nós temos a Austrália e Nova Zelândia. Temos a Holanda, Bélgica, juntos também, mas a maioria representam um país individual. E nós temos alguns em desenvolvimento atualmente. Claro que hoje nós temos uma representação forte no Brasil do capítulo, mas também estamos tendo um em desenvolvimento na Índia, que vai ser lançado em breve. Esses capítulos não são somente representantes pequenos locais da Building Smart. Na verdade, eles são pilares do que a Building Smart International faz. Quando a Building Smart começou, no final dos anos 90, só tinham capítulos. Então, tinha um capítulo alemão, americano, não tinha uma Building Smart internacional. Foi somente depois, 8, 9 anos atrás, que a Building Smart Internacional foi lançada para ajudar os capítulos individuais a terem um desenvolvimento melhor e mais rápido. Então, os capítulos individuais são, na verdade, os acionistas, os shareholders da Organização Internacional da Building Smart. Na Eslovênia, no próximo mês, nós vamos ter votações e resoluções do que vai acontecer no âmbito internacional.
e eles realmente criam e decidem quais são as políticas da Building Smart Internacional. Então, não é uma abordagem top-down, quando você tem internacional e os capítulos. Na verdade, é de baixo para cima. Então, os capítulos criam a direção, a velocidade e as prioridades da Building Smart Internacional como um todo. Então, a parte internacional é onde os capítulos se juntam para criar um consenso e para seguir adiante. Então, eu estou muito animado com a voz do Brasil, que vai ficar mais forte nesse movimento. Um ótimo exemplo de um capítulo forte, que estava desde o início, é o alemão. A coisa interessante da Alemanha é que é um país muito grande, mas é claro, relativo quando a gente está no Brasil, né? Mas é um país bem grande, ele tem regiões diferentes, estados diferentes, e eles têm grupos regionais dentro da Alemanha. Então, são grupos que se juntam a cada semanas ou meses e realmente têm uma conexão juntos, compartilham discussões, experiências, aprendem uns com os outros e também, claro, obviamente, tem os grupos nacionais. Então, isso representa que não é só internacional, nacional, também tem subdivisões de grupos regionais. E esse é um exemplo da Alemanha, mas temos isso na Austrália também, no Reino Unido. Então, tem bastante grupos regionais menores e esse é um exemplo bem legal. O segundo ponto no exemplo da Alemanha é que eles têm bastante foco na certificação profissional. Esse é um dos países líderes que está realmente empurrando o mercado para aumentar educação e certificação profissional nos padrões abertos. Eles têm o maior grupo de profissionais certificados e eles veem que estar dentro da indústria é importante para aumentar a produtividade. E a Alemanha também tem o próprio Programa Nacional de Premiações. Então, tem os prêmios Open BIM Internacional, que eu falei ontem, mas a Alemanha também tem um programa nacional, então eles têm os prêmios nacionais e os vencedores desses prêmios nacionais também são colocados naquele programa internacional de premiações. Então esse é um exemplo muito bom do que acontece na Alemanha. Tem esses compromissos e grupos menores locais e também podem se ajudar mais. Outro exemplo é a Building Smart dos Estados Unidos. Esse é um dos capítulos mais antigos também. Ele esteve dormente por um tempo, mas recentemente, nos últimos anos, ele se reativou, digamos assim. Alguns governos, como AASHTO, a Associação Nacional de Estradas, o capítulo está mais forte do que nunca, eu diria. E o capítulo dos Estados Unidos também é um ótimo exemplo de como eles podem ajudar o governo a implementar os padrões abertos e garantir que os dados públicos nacionais estejam disponíveis para todos também, para acelerar a adoção da indústria. O relacionamento entre a Building Smart Internacional e os capítulos, como eu disse, é uma estratégia de ganha-ganha. Os capítulos locais têm muitos benefícios dos desenvolvimentos internacionais. Existem temas comuns como licenciamento, ferramentas de desenvolvimento, mas, na verdade, também vem dos capítulos. Então, é uma relação de via desenvolvimento. Então, as normas internacionais melhoram por causa de todas as informações que vêm dos capítulos locais e dos usos de caso locais. Como eu disse, tem uma sinergia. Os capítulos são acionistas na Building Smart Internacional, eles podem votar e os capítulos decidem a direção, a prioridade e a velocidade de como as normas vão evoluir. Outro tema importante também é certificação profissional. Vocês ouviram eu falar sobre isso ontem, do Lino, também ele falou sobre isso. Isso é para todos os capítulos, tem uma atividade muito importante focada aqui. E o que eu gosto muito na situação do Brasil é que as pessoas já estão fazendo o processo de certificação profissional, mesmo antes de ter um capítulo. Então, vocês estão começando com tudo. E isso é muito importante, uma vantagem muito grande. Um pouquinho sobre a certificação profissional. Existem 5 módulos internacionais e um módulo local que é opcional por capítulo. E depois tem uma prova. Então, seria muito legal também ter essa experiência, o conhecimento local, as normas locais, talvez normas nacionais, brasileiras, publicadas no dicionário de dados, ligados
as nossas normas internacionais e também poder ensinar sobre isso nesse 6º módulo opcional da nossa certificação. Mas, mais do que tudo, a Building Smart Internacional e os capítulos, sim, é em relação à tecnologia, é ligada à produtividade, mas o nosso chairman, nosso presidente também sempre fala, eu sei que IFC significa Industry Foundation Classes, classes de fundação da indústria, mas para mim também é o Clube Internacional da Amizade em português. Então, é um grupo de pessoas que se junta 2 vezes por ano e, de fato, se conectam uns com os outros. Essa é uma foto do último Summit de março, que foi em Roma. Tiveram 600, 700 pessoas mais ou menos. Tivemos um em Beijing com 1.200 pessoas numa sala, 20.000 pessoas assistindo online. Então, de fato, é uma comunidade internacional muito forte. Tem um histórico de anos de encontros diferentes. Isso foi Düsseldorf e Tóquio, mas você pode encontrar o histórico de todos os anos. E é realmente sobre se juntar, engajamento, compartilhar experiências. É a única forma que isso funciona, quando nós compartilhamos o nosso conhecimento e ajudamos a melhorar essas normas e fluxos. Então, também é divertido ser um capítulo e é divertido ser parte dessa comunidade internacional. Então, eu realmente espero que nós possamos criar mais uma bandeirinha no nosso mapa e ter um capítulo brasileiro forte para contribuir para o nosso capítulo internacional. Bom dia a todos. Começamos realmente com o dia com um momento alto. É um enorme prazer estar aqui, em nome da Building Smart Portugal, e especialmente apresentando a experiência da Building Smart Portugal, mas também como membro do BIM Forum Brasil e de tudo o que existiu até chegar aqui. Vou só fazer em 5 minutos uma brevíssima apresentação de qual foi o caminho que Portugal passou até chegar aqui, uma apresentação mais ilustrada do que mais técnica, para também conhecerem. Portugal já teve um capítulo, chamava-se Capítulo Ibérico, era conjunto entre Espanha e Portugal, e existiu entre 2006 e 2009. E terminou porque nós não tínhamos, este conjunto não conseguia arranjar 5.000 euros por ano para pagar a cota à Building Smart Internacional na altura. Infelizmente, estas condicionantes financeiras, que à distância nos parecem absolutamente ridículas face à dificuldade, face à grandeza do que se está a fazer, muitas vezes tolham a sermos mais ambiciosos e mais corajosos, mas é a realidade com quem também temos que lidar. Os espanhóis, sozinhos, em 2012, criaram um capítulo deles, e nós continuamos o nosso percurso até, finalmente, em 2022, termos conseguido criar o nosso. Mas logo em 2011 começamos a dar passos específicos e concretos nesse caminho, que foi, criamos um BIM Club, em 2012 criamos um grupo de trabalho BIM e tivemos um primeiro encontro nacional BIM no dia 12/12 de 2012, às 12 horas. Foi mesmo cabalístico e foi com a intenção de marcar, de ter um marco. Tivemos uma conferência internacional, alguns que estão aqui nesta sala, pelo menos a Joyce, lembro-me que esteve lá, um grande evento com grandes pessoas mundiais que estiveram no Porto neste primeiro, fizemos um segundo em 2014 em Lisboa, iniciamos cursos BIM, portanto, e esta primeira metade da década termina com contactos muito fortes, quer com o Richard Petrie, antigo CEO da Building Smart, já falecido, a convidar-nos formalmente para constituirmos o capítulo português. E podem ver aqui alguma ilustração de algumas imagens, comigo bastante mais novo, mas a vivacidade e a pujança que se sentiu em Portugal neste período foi notável e apaixonante, se me permitem essa palavra. Aqui estão exemplos do curso BIM, que neste momento é a primeira entidade fornecedora de treinamento que permite a tal certificação que eu ontem falei
neste caso através do capítulo espanhol e em inglês para já, mas em breve em português. A segunda metade da década foi realmente de aumento, de incrementos, contactos aceleraram, constituímos o PT-BIM, que é o congresso de BIM mais importante em Portugal, que acontece cada ano e meio, e ganhamos a nível de um concurso europeu, um mestrado Erasmus Mundus contra a concorrência de grandes gigantes, em que Portugal, Eslovénia e Itália têm um European Master em BIM, o BIM a mais, entre outras coisas. E finalmente em 2022 criamos o capítulo. Aqui está o BIM a mais, um mestrado internacional mundial. Temos mais de 800 candidatos para entrar neste mestrado e conseguimos 50. E aqui está o PT-BIM e chama particular atenção para esta fotografia aqui, em que temos aqui parte da comitiva brasileira que encheu em peso este evento que foi extraordinário, que aconteceu este ano em Guimarães e que irá acontecer no próximo ano em Lisboa. E também há bastante tempo, já desde 2015, que eu tenho acompanhado a Building Smart Internacional e exatamente o que o Leon há pouco disse, IFC também é, como o nosso chairman diz muitas vezes, o International Friendship Club. E isto não é um clube de amizade, não é um clube de brincadeira, é um clube de confiança, é uma comunidade de confiança. É muito mais fácil eu propor desenvolvimentos técnicos com alguém com quem eu confio, com alguém que eu compreendo que está a procurar o mesmo objetivo bom, do que com alguém que eu estou a conhecer de uma maneira informal e totalmente ascética, digamos assim. Isso estende-se ao BIM Forum Brasil, estende-se à Building Smart Brasil. Nós, em concreto, na fase final da Constituição, em maio de 2018, abrimos um website e começamos a recolher assinaturas para nós criarmos o capítulo que foi criado debaixo de 4 pilares. A interoperabilidade, a abertura, a relevância e sem fins lucrativos. São estes 4 pilares para os quais nos seguimos permanentemente. Associado a cada um destes pilares, vocês podem ver que ser interoperável é ser colaborativo. Ser aberto é ser fiável, é transparente. Temos sempre alguém a poder controlar o que é que estamos a fazer. Ser relevante também é ser flexível. Não é ser fechado, é permitir o projetista, permitir o construtor, etc. E ser sem fins lucrativos não quer dizer que não tenhamos que ser sustentáveis. Temos que arranjar fontes de financiamento, temos que fomentar o negócio e virar-nos para a indústria. Os 3 grandes objetivos é monitorizar e participar na evolução da digitalização da construção, aceder aos últimos desenvolvimentos do BIM e contribuir para aumentar a maturidade digital do setor. Nós criamos 5 áreas para os nossos associados, a área do projeto e consultoria, os consultores BIM também estão aqui, construção e produtos, os construtores, os fabricantes de produtos, promoção e operação, os donos de obra e os operadores de instalações, os gestores de instalações, os gestores de manutenção, tecnologia, hardware, software, infraestruturas ali, e formação e investigação, pesquisa, que são as universidades, institutos de formação, institutos de treinamento, são todos daquela área. Em 30 de junho de 2022 tivemos um momento solene com esta Constituição, no Terminal de Cruzeiros de Leixões, foi uma cerimónia incrível. Temos vários associados brasileiros que puderam assistir online à distância e que cumprimento carinhosamente. Portugal, desde que começou esta caminhada, esteve permanentemente a falar em nome do Brasil também. Isto é público. A nossa afinidade, e também por via desta ligação ao BIM Forum, tem feito com que nós procuremos sempre falar em nome do universo da língua portuguesa. Neste momento somos 173 associados, divididos em empresas, em distribuidores de software, hardware e tecnologias de informação, em instituições, em associações profissionais e também aceitamos os profissionais individuais e os estudantes. Portanto, temos uma distribuição que é esta. Só para perceberem assim, a panóplia de logos das empresas e instituições que temos, é mais ou menos esta. E para terminar, o que temos feito é pegar nos nossos associados e agrupá-los à volta destes domínios que a Building Smart tem, que são
grupos de trabalho em que temos vindo a colaborar em cada uma destas áreas, com várias realizações feitas, livros brancos, newsletter, documentação OpenBeam, questionários, inquéritos nacionais e muitos workshops que temos feito. É isto. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos. Muito contente de estar aqui com vocês hoje. Emocionado também. Vou apresentar um pouquinho para vocês uma história do que a gente vem fazendo. É sempre bom a gente lembrar, né, do que a gente fez, quem nos ajudou, quem esteve conosco nesse caminho. Eu não vou passar aqui ponto a ponto, mas é importante a gente lembrar que vamos fazer uma pergunta primeiro. Quando a ideia para ter um chapter brasileiro começou? 2007. Vocês lembram onde cada um de vocês, o que vocês estavam fazendo em 2007? Algum de vocês já falavam de BIM aqui? Professor Shir, professor Toledo, estavam no evento da ANTAC, no TIC 2007, recebendo uma comitiva da Build Smart, e foi lá que plantaram a primeira semente. Não é de hoje que a gente vem trabalhando com essa ideia. Não é de hoje que nós temos essa vontade de participar ativamente de uma forma global, fazendo com que a nossa indústria da construção brasileira se torne efetiva globalmente. Eu vou só entrar um pouquinho num detalhe, né, como eu falei, né, a gente tem aí como referência várias ações que desde 2007 vêm sendo desenvolvidas aqui no Brasil. 2009 foi também o ano que surgiu a CE 134 da ABNT, e desde lá nós estamos trabalhando para ajudar no desenvolvimento das normas brasileiras BIM, de forma gratuita, voluntária. Isso é super importante falar. Aqui eu trouxe também, lembrando do Claudio Onel, que liderava essa ação junto à BDI. A gente não pode esquecer das pessoas também que lá atrás arregaçaram as mangas para poder fazer com que nós pudéssemos estar presentes hoje aqui. Outras ações muito importantes também surgiram ao longo desse período. Com muita felicidade aqui, tenho muitos amigos aqui, né? Os fundadores do BIM Fórum Brasil, que acordavam 3 horas da manhã para pegar um voo para Brasília, chegar às 7 horas da manhã lá, 8 horas da manhã, trabalhar até 9 horas da noite, voltar para São Paulo, voltar para suas cidades. E foi exatamente nesse trabalho, eu não sei se o Wilton está na plateia, Wilton, você lembra que a Thalita Saito nos colocou na parede, lembra, meu amigo, no almoço? E foi lá que foi plantada a semente do BIM Fórum Brasil. Porque a gente recebeu um chacoalhão. Depois disso, o Wilton Catelani, professor Toledo e o Suzuki trabalharam num projeto para a criação de uma associação brasileira para que pudesse efetivamente representar a indústria da construção brasileira no que se refere ao BIM. E foi aí que surgiu o BIM Fórum Brasil. Mas, como a semente do capítulo já havia sido plantada em 2007, a gente tentou evitar, e sempre luta para evitar fazer o mais do mesmo. Infelizmente, como bom brasileiro, a gente muitas vezes entra nesse viés de fazer várias vezes a mesma coisa. Tive algumas conversas sérias com você, né, Wilton? Por que a gente vai lançar 2 associações fortes para trabalhar simultaneamente? Por que a gente não pode fazer isso em conjunto? Foi aí que, né, foi lançado aqui o decreto presidencial
que instituiu a Estratégia Nacional BIM-BR em maio de 2018. E, no meio de uma pandemia, setembro de 2020, foi lançado o BIM Fórum Brasil, aqui lembrando também Richard Petri, em homenagem, que sempre nos ajudou muito, sempre foi muito aberto aos nossos questionamentos e sempre fizemos muitos questionamentos. Se vocês forem no site do BIM Fórum Brasil, vocês vão encontrar os objetivos centrais. Quais são os projetos centrais que o BIM Fórum Brasil almeja entregar? Se vocês perceberem, o capítulo é o primeiro. E, desde então, nós estamos trabalhando para trazer esse sonho de 2007 se tornar realidade. Não podemos esquecer também que a gente não faz nunca nada sozinho. Nós dependemos de outras pessoas. E o GT1, mais uma vez, para mostrar para vocês a relevância que o capítulo brasileiro tem, foi o primeiro grupo de trabalho que o BIM Fórum Brasil criou com o objetivo de traçar o planejamento para o capítulo brasileiro da Build Smart. Aqui estão os nomes dos participantes do GT1. Cada pessoa, cada nome aqui representa uma empresa. Isso quer dizer que as empresas que cada profissional desse representa apoiam a criação do capítulo brasileiro. Isso já ajuda aqueles que perguntam por quê. Nós começamos com um estudo preliminar, networking, conversando com outros vários capítulos. Aqui o Miranda nos ajudou muito nesse trabalho, conversando para aprender. E, principalmente, perguntando, o que vocês fizeram que não deu certo? Porque é bom a gente saber dos outros, né? Não é só fácil a gente estar aqui no palco e a gente ouvir o que dá certo, mas o que não dá certo? A gente precisa perguntar isso também, para a gente poder efetivamente enxergar o nosso país, as nossas características, o nosso mercado e poder construir essa ideia. Depois disso, o segundo passo foi desenvolver o estudo de viabilidade, como em qualquer negócio. O capítulo tem que se manter financeiramente, principalmente, estando sobre o guarda-chuva do BIM Fórum Brasil. E o terceiro passo, não é o último, porque o trabalho efetivo começa depois da submissão. Leon, muito obrigado pela sua presença. É uma honra muito grande recebê-lo aqui e é uma felicidade muito grande tê-lo aqui nesse evento. Queria falar um pouquinho para vocês, eu acho que muitos de vocês já viram uma imagem similar. Mas não importa se somos profissionais, indivíduos que trabalhamos de forma individual ou se representamos uma empresa. Nós sempre, quando pensamos em negócio, a gente sempre tem que pensar em ações estratégicas, ações táticas e operacionais. Não importa o tamanho da sua empresa. Não importa o tamanho da empresa que você trabalha. Nós precisamos identificar onde nós estamos nessa hierarquia e como podemos ajudar. Como o próprio nome diz, no topo é o estratégico, onde vai dar as diretrizes, vai anunciar e pôr os direcionamentos. Tático é aquele que vai desenvolver os processos para o pessoal operacional trabalhar. Não importa se é no setor privado ou no setor público. E isso incluindo toda a cadeia, toda a indústria da construção civil brasileira. Vocês já pararam para pensar, pegar um guardanapo e escrever com quantos fornecedores cada um de vocês trabalham?
E quantos ainda fazem parte dessa indústria gigantesca que ainda vocês não tiveram oportunidade de trabalhar? E se a gente expandiu isso um pouco para fora do Brasil? Como nós podemos ser competitivos no mercado, não só aqui no mercado brasileiro, mas principalmente com o mercado internacional, porque hoje a gente vive num mundo cada vez mais globalizado. E se nós não tomarmos cuidado, não nos prepararmos, não aprendermos com padrões neutros, com padrões internacionais, a gente sabe da estratégia britânica que um dos objetivos para eles é expandir o mercado da construção britânica, exportando os serviços da construção civil. Algum de vocês aqui quer perder trabalho, contrato para alguém de fora? Por que a gente não pode pensar o contrário? A nossa indústria da construção civil tem um poder muito grande, é hora da gente começar a mostrar isso. E a gente só consegue fazer isso se a gente efetivamente tiver a possibilidade de falarmos a mesma língua que os demais. Os padrões abertos, neutros, é a chave disso. Quem se beneficia com a padronização? Toda a cadeia. Baseado na ISO 19650, por exemplo, a gente vê a responsabilidade dos contratantes, dos fornecedores, todos. E aqui, tanto as autoridades públicas e proprietários, nós, profissionais da área de arquitetura e das engenharias, gerentes de operação e manutenção, fabricantes, desenvolvedores de software, educadores, estudantes e, principalmente, a sociedade. A gente não faz obra de engenharia, a gente não faz projeto de arquitetura para que a população não utilize. Ao contrário. Nós teremos aí melhorias de práticas, regulamentação direcionada, difusão no setor como um todo. Uma questão muito importante é a internacionalização, como eu já falei, ter a possibilidade de conversar, de estar numa mesa técnica e não só aprender, ensinar também. A gente tem a possibilidade de aprender com estudos de caso, e como eu falei anteriormente, não só aprender com o que deu certo, mas aprender também com o que deu errado. Vetor de mudança. A gente precisa empoderar a nossa indústria. Esse é o momento que nós temos. Essa é a chave que a gente precisa colocar na fechadura e abrir essa porta efetivamente. E, uma vez mais, e eu sempre bato nessa tecla, visibilidade. Quem aqui trabalha com venda sabe, se a gente não fizer propaganda, se a gente não mostrar, não colocar a nossa cara, não colocar nossos produtos, ofertar nossos produtos, a gente não vende, a gente não sobrevive. Não importa se você faz parte de uma grande empresa ou se você é um profissional só no seu escritório. Você precisa mostrar. Você precisa se empoderar. Você precisa saber. Hoje a gente tem a inteligência artificial. Arquitetos aqui como eu, algum está com medo de perder o emprego? Hoje a gente já tem, né, a inteligência artificial fazendo aí layouts sozinhos. Os engenheiros, alguém já pensou nisso? Como que a gente vai sobreviver? Se capacitando cada vez mais, fazendo parte de discussões técnicas de forma global. Essa é a nossa vez, essa é a nossa chance de fazer isso. E a gente não pode esquecer que nós temos 9 objetivos focais da Estratégia Nacional BIM-BR, e a gente não pode fazer os trabalhos ou desenvolver coisas em paralelas, a gente tem que desenvolver ações que vão
ajudar na estratégia. E o capítulo brasileiro, eu trouxe 4 pontos aqui, eles permeiam, se permeia entre todos eles, mas o mais importante de tudo, e os consultores que estiverem em Brasília sabem a dificuldade, como foi a dificuldade para colocar o 9º. Não porque é uma coisa que não deve ser pensada, mas a gente precisa incentivar o mercado, a utilização, incentivar a concorrência no mercado por meio de padrões neutros. É difícil, mas é possível. E a gente está nesse caminho. Então, para finalizar minha fala, o Brasil está maduro para hoje fazer o lançamento da solicitação para a criação da Building Smart Brasil. Muito feliz de, junto com todos esses especialistas que trabalhamos vários dias, esqueci de uma pessoa importante aqui, Tiago Ricota. Quantas vezes, quantas reuniões nós não fizemos, né? Falando da importância, do porquê. E, mais uma vez, estamos preparados para a Building Smart Brasil. Muito obrigado. Esqueci só de um detalhe, desculpe. Aqui no evento, principalmente, está se falando toda hora de colaboração. Precisamos de vocês para nos ajudarem nesse novo desafio. Vamos colaborar juntos, gente. Muito obrigado. Magnífico. Muito obrigado pela apresentação de todos. Acho que foi bem transparente, bem claro os objetivos, ficaram claros os objetivos, né, do capítulo. Nós vamos para uma sessão de perguntas agora, né? Me inspira a falar de novo que a gente está falando aqui de Open BIM, né? Então, exatamente todo profissional está procurando ali uma ferramenta para o seu trabalho melhor possível, para você ter alternativas, para você interagir, e a gente precisa praticar isso. Então, está muito claro para nós que o caminho certo é esse, e a Building Smart é a porta certa para a gente entrar e interagir para ter alcance internacional, não só de poder chegar lá, mas também recebê-los, né? E trocar informações. Eu queria, falando de Open BIM, eu gostaria da opinião do Leon, né? Olhando estrategicamente para o futuro de Open BIM, o que você pode falar para nós, dentro da visão da Building Smart, do futuro do Open BIM, na expansão que ele tem tido no mercado internacional? Yeah, I think it's indeed what you said. Open BIM is about creating this level of playing field where everyone Sobre can criar compete. um início And I think igual for para years- todos, um espaço de competição. Eu acredito que a Building Smart já tem mais de 25 anos, e ele é baseado naquele padrão que é o IFC, então garantindo que nós possamos ter essa troca de dados. E como nós vimos ontem, isso está expandindo rapidamente. Temos uma família de normas, padrões e serviços, IDS, OpenCDE. Estamos passando para uma área onde os usuários querem ter mais casos de uso avançados. Então, não é só sobre exportar um arquivo e importar novamente. Eles querem fazer atualizações incrementais em um CDE. Então, esses casos são o futuro do Building Smart e do Open BIM. Passar para uma nova geração de padrões e serviços como o dicionário de dados, certificações profissionais. Então, isso cria esse ecossistema, de fato, que ajuda a alavancar a indústria e não só focar nos padrões de dados. A gente, observando isso, quer dizer, o IDS, né, IFC, BCF, quer dizer, a gente está tendo acesso a uma forma de conduzir os processos, né,
uma forma organizada que vai nos ajudar muito em, de novo, levar a nossa energia para o que é de verdade a nossa criatividade profissional dentro da nossa especialidade, tendo todas as ferramentas e padrões definidos com uma linguagem mais uniforme no mercado. Ou seja, a gente precisa usar a nossa criatividade para inventar processos, sendo que já existem processos avançados ali, né? Então, queria ouvir do Lino também, dessa trajetória de Portugal, né? O que ele enxerga como oportunidade da nossa semelhança, da nossa língua, né? E da nossa identidade da língua, dessa parceria que imagino que a gente já tem, né? Da Portugal e Brasil, né? E como foi esse resultado de constituir o chapter e as respostas que ele teve daquele grupo que formou com você o capítulo? Muito obrigado, Humberto. Realmente a comunidade de língua portuguesa, a comunidade do BIM em português, em que o Brasil é um nome maior, eu acho que faz muita falta no mundo. E faz falta para a comunidade internacional, mas também faz falta para o próprio Brasil. O Brasil, sendo um país de dimensões continentais, está habituado a fazer o negócio dentro das suas fronteiras. Mas o potencial seja a título dos profissionais, seja das empresas, de poder colaborar além fronteira é enorme. Portanto, como sempre temos feito, espero que este nosso português internacional possa criar aqui uma união, uma comunidade que tem voz na Building Smart Internacional e vai ter voz. Acerca do acolhimento, foi extraordinário. Foi um acolhimento que ultrapassou as minhas expectativas. Houve uma adesão unânime de toda a indústria portuguesa e eu senti que as pessoas estavam a dizer já não era sem tempo, já devia ter sido há mais tempo. E imediatamente acolheram com aclamação o que temos feito e aderiram com muita força. Agora, como disse há pouco o Gustavo, depois de iniciar é que começa também o trabalho e aí é que há muito para fazer, é o que temos estado a trabalhar no dia-a-dia, às vezes com mais voluntarismo, outras vezes com mais profissionalismo, mas sempre em prol do aumento da maturidade do BIM em Portugal e no mundo, digamos assim. Obrigado, Lino. Tem algumas perguntas do público. Eu vou selecionar algumas aqui, interessantes. Tem uma aqui sobre os objetivos dos chapters. Os objetivos dos chapters da Building Smart variam país a país ou não? Ou seja, podemos considerar que os objetivos do chapter brasileiro serão os mesmos do português? São muito aproximadamente os mesmos, digamos, mas há independência, não é? E é dessa diversidade que se ganha, e é dessa criatividade que se ganha, portanto, mas serão aproximadamente os mesmos, porque o BIM Forum está muito alinhado com estes princípios também, mas terá a sua independência, o seu caminho, os seus objetivos, que o Gustavo muito bem enunciou, não é? Com certeza. Deixa eu ver se eu já seleciono mais alguma. A gente tem 6 minutos. Acho que o Gustavo pode responder essa. Diante de uma bela história de muito esforço para a criação do BFB, como vocês veem o futuro do capítulo Brasil e da Building Smart Internacional para além do setor da construção civil? Muito obrigado pela pergunta, muito boa pergunta. Como eu falei anteriormente, a ideia central é unir esforços, não desenvolver o mais do mesmo, principalmente com o foco na estratégia a estratégia nacional BIM-BR, que já existem aí datas macro, né, 2021, 2024, 2028, que, com toda certeza, o capítulo brasileiro sobre o guarda-chuva do BIM Forum Brasil tem toda a condição de apoiar as entregas
que a Estratégia Nacional BIM-BR pede a todos os nossos profissionais, para que não só nós consigamos atingir esses objetivos, mas também nos posicionar de uma forma estratégica, e aí, mais uma vez, eu falo em relação a negócio, gente. É a gente se posicionar internacionalmente. Isso é extremamente importante. Então, eu vejo muito trabalho, o Lino aqui pode me corrigir se eu estiver falando bobagem, mas o trabalho começa agora. É agora que o trabalho começa, voltado naqueles 3 níveis que eu mostrei na minha apresentação, que é o estratégico, tático e operacional. Então, tomando esses 3 níveis como foco do desenvolvimento dos trabalhos. Obrigado, Gustavo. Vou resumir algumas perguntas mais sutis aqui. IFC, pessoal, é a casa, ele é desenvolvido na BuildSmart, né? Aqui tem uma pergunta sobre isso, só para esclarecer. Além disso, sobre como fazer parte, né, do chapter. O chapter ele vai ser aberto para pessoas físicas também, né? Então, você vai poder se associar também, né, relacionando com o BIM Forum. Então, essa estruturação vem agora, começa daqui para frente, quando for instituído o capítulo. Só um comentário, Humberto, desculpe te cortar. Se associando ao BIM Forum, você vai ter possibilidade de participar dos trabalhos. Uma coisa muito interessante é que nós, dentro do próprio BIM Forum, nós trabalhamos muito e temos que trabalhar muito mais no capítulo. As pessoas físicas, elas vão poder, dentro do Estatuto do BIM Forum Brasil, o BIM Forum Brasil pode chamar pessoas físicas para apoiar no desenvolvimento de determinadas atividades dentro de cada GT. Isso não vai ser modificado, porque isso está no Estatuto, nós não vamos alterar o Estatuto do BIM Forum Brasil. Certificações, pessoa física vai poder fazer, mas como já foi apresentado ontem, bem explicado ontem, existe todo um processo para a certificação profissional. E o capítulo brasileiro vai seguir as mesmas orientações, o mesmo fluxo e processo, como sugerido pela BuildSmart Internacional. Então, tem uma construção a se fazer agora, né? A submissão, a aprovação, nós estaremos construindo esse capítulo da melhor forma possível na casa do BIM Forum Brasil.